Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, voltando aqui para indicar mais um livro de sucesso para você. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o best-seller Monge Executivo, um livro lançado em 2004 pela editora Sextante, do James C. Hunter. Muito legal este daqui. Depois ele lançou um manual também, vendeu bastante, também ajudou bastante pessoas, e tem um terceiro que é De Volta ao Mosteiro. Como foi um sucesso, o James C. Hunter lançou um terceiro livro. Eu não tenho ele físico, tenho ele só digital, mas é bem interessante. E nele ele conta uma história, conta uma narrativa de 5 pessoas que tinham dificuldade com liderança, enfim, e foi passar no mosteiro com o Simeão, né, que ele virou um monge, era um grande executivo americano, enfim, muito aclamado, e ele virou monge, né? O que fez essa pessoa de sucesso largar tudo e virar monge, né? Então nisso virou uma narrativa bem legal. No Brasil fez tanto sucesso porque é uma história, então tem várias definições interessantes. É um livro que eu gosto muito. Logo quando eu comecei minha carreira, esse livro foi lançado em 2004, a primeira vez que eu li ele foi em 2006, e para mim começou a fazer muito sentido, e eu comecei a, depois de um tempo, estudar ele e aplicar ele mais, e entender que a vida é mais daquilo que a gente ama, daquilo que às vezes a gente pensa, né? E foi estudando ele que eu senti e que eu vi o propósito da vida pela primeira vez, que é, segundo a minha opinião, o propósito da vida é servir as pessoas. E eu tive uma oportunidade, isso também é direção divina, de trabalhar num formato de empresa, no ramo que eu trabalho, que é varejo, e o que nós fazemos é servir as pessoas. E quando você tem clareza que todos os formatos, praticamente todos os formatos, é servir as pessoas, você começa a ter mais clareza da sua missão na Terra. Ou você serve o cliente final, ou você serve quem serve o cliente final, ou você serve uma empresa que serve o cliente final, enfim, e tudo está relacionado às pessoas, né? Então, quanto mais você tem clareza disso, fica mais claro para mim. Então, isso eu virei um incansável, me surgiu um desejo ardente de cada vez mais estudar as pessoas. Por isso que vocês podem ver que no YouTube tem vários livros que eu estou indicando, de livros de desenvolvimento humano, de melhorar a performance, de especialista em pessoas, de tudo. Porque eu tenho essa crença muito que tudo está nas pessoas. Tem várias pessoas que me inspiram, que me ajudam muito na área de recursos humanos, pessoas que trabalham isso, que conseguem práticas que eles aplicam nos negócios deles, nos colaboradores deles, que eu tento aprender e quem sabe aplicar em menor escala na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E então, assim, esse foi um dos livros que no começo que deu o start, né? Servir as pessoas, onde ele traz uma definição muito forte de liderança, né? E eu nunca tinha parado para pensar que o que é liderança? Liderança é a pessoa que está lá na frente. Isso porque eu já era capitão do meu time e eu cobrava, né? Liderança era cobrar, né? Eu jogava futebol, né? Até os 16 anos eu jogava futebol. E aí eu era capitão do meu time e eu cobrava. Quando o cara batia escanteio mal, eu cobrava. Falei, pô, bateu errado, tem que bater certo. E aí batia lateral mal, às vezes a gente não falhava, né? Enfim, eu era um auxiliar do treinador dentro do campo, né? E aí, será que é só isso, né? Só que eu não tinha maturidade, experiência para saber. E depois, com a experiência do dia a dia, você vai, com as dificuldades da vida, você vai aprendendo. E eu tive muito isso, eu sou muito autodidata, eu busco as informações. E como a tecnologia ajudou e ajuda muito, hoje a internet é um meio sem fim, e você pode falar 50 línguas simplesmente estudando. Eu mesmo moro aqui em Florianópolis, estou estudando pelo Duolingo, um aplicativo para quando tiver a temporada eu conseguir pelo menos falar buenos dias, buenas tardes, gracias, chico, atender melhor os meus clientes em espanhol, pelo menos alguma coisinha. Então depende muito de como você está se empenhando, né? Como o Tony Robbins fala, clareza é poder,
né? Conhecimento é poder em potencial, e o que faz a diferença é a ação. Então hoje nós temos ferramentas muito interessantes para que a gente possa desenvolver e voltando ao monge executivo, foi onde eu tive mais clareza que servir as pessoas é o que faz a diferença. Servir as pessoas é o que faz a diferença. E uma definição de liderança que o livro traz é a habilidade de influenciar pessoas entusiasticamente rumo ao objetivo, identificado para o bem comum. Na hora que isso veio para mim, deu um start. Falei, o que é isso? Aí comecei a estudar, comecei a aplicar. Falei, o que é influenciar pessoas? O que é isso? Não é só cobrar, não é só bater, não é só o que é influenciar pessoas. E eu falei assim, influenciar pessoas. E aí nisso vem vários autores, vários estilos. Maxwell fala muito sobre isso também, que é um pastor evangélico. Influenciar pessoas e despertar o outro a vontade de fazer. Isso é difícil. Como é que eu vou despertar no outro a vontade de fazer, se ele já recebe por isso? Mas isso nem sempre é fácil, Então essa definição fez muito sentido para mim, é uma que eu levo até hoje. Influenciar pessoas entusiasticamente. De novo, o que é isso? Entusiasticamente. Aí você começa a estudar o significado da palavra entusiasmo. Entusiasmo é ter Deus dentro de você. E aí você começa a entender que Deus está em todo lugar. Inclusive, Deus está dentro de mim, Deus está dentro de você. Você começa a estudar e entender que... Você já ouviu falar em centelha divina? Centelha divina, muitos acreditam, muitos não acreditam, muitos dão definição diferente, outros chamam de um outro nome. Eu gosto de chamar de centelha divina. Centelha divina é só um pedaço de Deus dentro de você, que você tem, só tem que despertar. Às vezes eles estão escondidos atrás de algo, de alguma coisa que você talvez não saiba de maneira consciente. Então, assim, se liderança é a habilidade de influenciar pessoas, ou seja, despertar as pessoas a fazer de boa vontade, influenciar pessoas entusiasticamente, ou seja, com Deus dentro de você, com vontade, atingir os objetivos que aquela pessoa tem também, objetivos identificados para o bem comum, bom para a empresa, bom para o profissional, bom para o colaborador. E eu fiquei pensando, como que eu como líder vou conseguir despertar isso? Então desde que eu consegui um desafio, e eu estou buscando, estou correndo atrás. Não é fácil, mas todo dia é uma busca, e eu consegui alguns cases de sucesso. Um case de sucesso foi na loja que eu trabalhava lá no Paraná, e a gente conseguiu aumentar 1 milhão de faturamento em 11 meses. Isso focado em quê? Focado em pessoas. Fato. Lógico, tem estratégia de empresa, tem estratégia tudo, mas a ideia é focada em pessoas. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Eu trabalhava muito isso, mas não de maneira grossa, de maneira tranquila, de maneira humilde. As pessoas me cobrando, eu cobrando as pessoas. Não existe crescimento na zona de conforto. Isso é um fato. Desde lá de trás a gente trabalhava isso. Então não existe crescimento na zona de conforto. Só na zona de confronto que tem esse crescimento, mas é o confronto sem perder a educação, é confronto de maneira educada, de maneira assertiva, que dá para evoluir, que dá para buscar. Então isso acabou fazendo muito sentido. Então a definição de liderança: habilidade de influenciar pessoas entusiasticamente rumo ao objetivo identificado para o bem comum, bom para a empresa, bom para o colaborador. Nossos colaboradores, nós temos sonhos, nós queremos fazer algo diferente, mas às vezes o que nós estamos fazendo para fazer esse algo diferente? Às vezes nós não estamos fazendo nada, nós só estamos reclamando do trabalho, e o trabalho é algo que Deus fala na palavra de Deus que dignifica o homem. Então, se eu não estou satisfeito com o meu trabalho, eu tenho que fazer algo de diferente para que eu possa estar satisfeito, para que eu possa estar buscando novos desafios, para que eu possa estar buscando coisas novas. Realmente, então, quando a gente fala de bem comum, não é muito simples, e tem muitas empresas que não entendem isso, não tem expertise, não tem sabedoria também para fazer isso. Então, realmente, a empresa influencia o colaborador de maneira errada, e o colaborador influencia a empresa também,
fica aquela guerra e às vezes é complicado. Só para vocês terem noção, aqui em Florianópolis eu fui visitar uma outra empresa aqui e o empresário chegou em mim e falou assim, vocês têm que aprender a ganhar dinheiro lá. E a minha empresa tem claro que dinheiro não é em primeiro lugar, nós temos valores cristãos, empresa cristã, nós temos valores cristãos e amar a Deus é o primeiro valor. Então a empresa tem claro que dinheiro não é o primeiro lugar. E aí esse empresário bravo comigo falou assim, não, vocês têm que aprender a ganhar dinheiro lá. E eu simplesmente falei para ele de maneira humilde, humildade é o primeiro valor da alta performance, segundo a minha opinião, de maneira humilde, simplesmente respondi o que é muito claro, quando você tem clareza, e por isso que eu falei que clareza é poder. Respondi para ele que não, mas chamei ele pelo nome, que também é uma estratégia de persuasão que você aprende em vários livros, em vários estudos. Chamei ele pelo nome. Por isso que eu, voltando rapidinho, por isso que eu cobro muito minha equipe para ter o crachá, e o nome é muito importante, é a coisa mais importante do ser humano, segundo a minha opinião e segundo vários estudos. Aí ele pegou e falou assim, não, você tem que aprender a ganhar dinheiro. Eu só respondi para ele, chamei ele pelo nome, olhei no olho dele e falei assim, não, mas na nossa empresa o dinheiro não é em primeiro lugar. Ele falou, não, dinheiro é importante. Eu falei, não disse que dinheiro não é importante, só disse que dinheiro não é em primeiro lugar. Isso automaticamente constrangeu ele, mas o meu tom de voz, de maneira humilde, sensível, deixou ele refletir, porque o tom de voz é 80% da comunicação. E se você tem clareza disso, você consegue, através da PNL, fazer com que a pessoa pense. No final das contas, a gente conversou um pouquinho, ele deu o cartão dele para mim e a gente virou amigo. Isso faz a gente refletir, é aquilo que eu sempre falo, que clareza é poder. E quanto mais eu busco clareza, mais fácil fica a minha análise, meu caminhar, enfim. E eu creio muito nisso. Voltando a falar desse livro, que para mim foi um marco. Existe o antes do Jorge e depois desse livro do Jorge. Então, para mim, foi esse marco, e depois disso despertou em mim esse desejo ardente de buscar o conhecimento cada vez mais, principalmente depois do fato que aconteceu comigo em 2014, onde eu tive... eu fiquei 10 dias em coma, 23 dias na UTI, fiz 3 cirurgias, perdi o meu filho, enfim, mas esse vídeo não é para falar sobre isso. Então isso fez uma autoanálise muito forte, um rebuliço muito forte dentro da minha vida, e esse livro eu voltei a estudar esse livro, e esse livro deu um start totalmente diferente depois daquela ocasião. Eu já tinha lido antes, mas depois daquela ocasião eu li de novo e fez muito mais sentido, porque o livro é assim, às vezes você pode ler uma vez e não entender, às vezes você pode ler a mesma frase e ter um sentimento diferente, mas é porque você não está preparado para aquilo que está escrito, né? Enfim, então, liderança, habilidade de influenciar pessoas entusiasticamente rumo ao objetivo identificado para o bem comum, e tem definições de liderança que você pode usar através do poder e através da autoridade. Max Weber é um dos pais da sociologia no mundo, definiu poder e autoridade da seguinte maneira: poder, fazer com que as pessoas façam mesmo que elas não quisessem fazer, e autoridade, habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer que elas façam, mas fazer com que elas façam de boa vontade. Isso é muito difícil. Eu procuro usar na minha comunicação, estudando PNL, estudando comunicação assertiva, estudando persuasão, estudando vários tipos de comunicação, para que eu use o poder menos na minha oratória, na minha comunicação. Porém, eu tenho que usar o poder. Tem momentos que o poder tem que ser utilizado, mas eu, em 90% dos casos, uso autoridade e acabo constrangendo muitas pessoas, assim como eu constrangi esse empresário lá, simplesmente que com um fato muito claro, né, que na nossa empresa não é o dinheiro em primeiro lugar, mas o dinheiro sim é importante, porque a gente precisa pagar as contas, a gente precisa pagar o salário, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, precisa se alimentar. Mas tem coisas mais importantes do que o dinheiro, que é o ser humano, respeito ao ser humano, tá bom? Espero que valha essa reflexão, foi 15 minutos de reflexão, bem legal. Fica essa dica, monge executivo, como aplicar, como se tornar um líder servidor, e
foca no resultado. Deus abençoe. Vamos para cima.